E aí, tá cansado de ler slide? Um estudante me falou isso semana passada e aí me pediu algumas dicas de como estudar psicologia. Então hoje, respira fundo, vem comigo que eu vou falar um pouquinho para vocês das minhas dicas de como estudar psicologia. Bem, eu tenho 3 componentes essenciais e um elemento surpresa para a gente falar de como estudar psicologia, tá? O primeiro componente essencial é leitura, né? Eu gosto de dizer que leitura é o seu instrumento de trabalho em psicologia. Você vai ter que ler com qualidade, certo? E você vai ter que encontrar uma forma que ao longo do curso, né, ao longo dos anos que formam o curso de psicologia, que seja um mecanismo de desenvolvimento para a sua intelectualidade. Então eu gosto de pensar na primeira variável como sendo a variável tempo, tá? Então quanto tempo eu tenho para determinadas atividades. Então eu tenho dentro desse leque leitura, eu tenho leituras que são mais específicas, pensa assim nas atividades que você tem para um semestre e que semanalmente você tem que ler, né? Aquela carga de leitura que eu como professor passo nas minhas disciplinas para os meus alunos. E a gente tem leituras que elas são fundantes para o curso em si, então elas vão tomar um tempo maior, certo? E a gente tem leitura de entretenimento, que também é super essencial para que a nossa mente, né, nossa intelectualidade funcione. Eu separei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês, tá certo? O primeiro exemplo é uma leitura fundante, né? Eu levei 2 anos, assim, bons 2 longos anos para ler esse livrinho aqui do Lacan, tá? Os Escritos, tá certo? Recomendo a leitura, não é um livro para a gente ler, sabe, com pressa, não é um livro para a gente ler com ampla velocidade, né? É um livro para a gente ler e ter um tempo bem maior para que a gente possa ir, sabe, as ideias, os conceitos, eles irem sendo, vamos botar assim, amortizados em nossa mente, tá? Então um exemplo de leitura longa, né? Um projeto longo de leitura. E já já vou explicar para vocês como a gente organiza esses projetos longos de leitura. Eu tenho leituras específicas, né, de alguma disciplina ou de alguma temática que vocês estejam estudando em uma disciplina. Aqui está um bom exemplo, né, Psicologia Social Contemporânea, tá? Que é um exemplo de um livro técnico que a gente tem que ler ao longo do curso. O livro do Lacan em si, esses escritos, né, como outros nas obras do Freud, ou se você tem interesse em Piaget ou Vygotsky, são leituras fundantes, são grandes teorias da psicologia, e ler, né, do autor é essencial. Então a gente tem que ter um tempo maior, né? Algumas obras como essa eu levei 2 anos, né? Piaget menos, Vygotsky menos, porque o tamanho dos livros e a densidade, a forma escrita são diferentes. E as disciplinas, né, os textos mais técnicos específicos a gente lê ao longo ali do semestre. E tem um terceiro componente que é fundamental para nosso leque de leitura, que é aquilo que eu chamo de leitura de entretenimento. Eu não quero que vocês confundam aqui a palavra entretenimento com bobinha, leitura bobinha, não é isso. É uma leitura que leva a gente, né, faz a gente passear por outros universos, outros mundos que a gente não tem tanta familiaridade ou não conhece assim, ou gostaria de ter uma imersão maior. A literatura ajuda muito, né? Então eu estou lendo recentemente, relendo na verdade, O Sol é para Todos, né, da Harper Lee. Esse aqui foi emprestado inclusive por uma aluna, né, no dia do meu aniversário, me mostrou e me emprestou, porque a minha cópia não sei onde foi parar, né? Então é muito grato por isso. E estou relendo, né? É uma leitura que eu leio um pouco a cada dia, ou um pouco dia sim, dia não. É uma leitura de entretenimento, né? Não é aquela leitura que eu tenho uma obrigação específica, a não ser conhecer um pouco mais sobre alguns elementos da vida, enfim, de modo geral. E um outro livro que eu também estou lendo nesse momento
essa biografia do Van Gogh. Eu achei na seção de Pockets. Eu recomendo muito vocês irem na seção de Pockets da livraria que vocês frequentam. Tá? Ler biografias é um instrumento fantástico para quem estuda psicologia, porque a gente está falando de histórias de vida. E essencialmente, quando o nosso paciente chega no consultório para a gente, ele vai estar falando da história de vida dele. Então é uma maneira bem organizada, pelo menos essa é muito boa. Essa ganhou o prêmio da Academia Francesa em 2008. E é um livro, embora a gente saiba que tem muita mística em torno da vida do Van Gogh, é um livro essencialmente composto pelas correspondências do Van Gogh. Então é bem interessante ver como ele mesmo se autorretratava para outras pessoas, para o irmão e para outras pessoas ao qual ele se correspondia. Então eu achei bem estou achando, inclusive, não terminei de ler ainda. É bem fascinante, né, e faz com que a nossa mente areje um pouquinho. Do ponto de vista, né, do tamanho do tempo, a gente divide dessa maneira. Agora tem algumas coisinhas que são importantes a gente pensar. Tá? A primeira delas, né, que eu gosto de dizer que leitura é que nem você correr, certo? Então assim, seu corpo vai dizer, somente vai dizer pare, 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 né, sabe, desista, né, tô cansado, ai, tem um celular para olhar, tem isso, tem aquilo. Então assim, a gente tem que colocar um ritmo, tá certo, de leitura, e esse ritmo de leitura ele tem que ser balizado, né, por algum tipo de mantra. No meu caso, eu gosto de repetir: desistir dura para sempre. Então assim, você vai balizando de uma maneira que você anda um pouquinho mais para frente. Eu gosto de, para facilitar esse processo, né, nunca começar, sabe, eu vou ler aqui Lacan, nunca começar, certo, já com a leitura profunda de imediato. Então eu gosto de escanear um pouco as páginas, que é olhar um pouco, né, o que é que foi escrito, mesmo que ainda por cima, né, dar uma olhada no capítulo que eu vou ler, ver mais ou menos a dimensão do tempo que eu tenho versus aquilo que eu vou ler, e depois voltar e ler em profundidade. É importante lembrar, por exemplo, com obras teóricas e obras técnicas, você não vai ter spoiler, né? Certo? Sabe, não é uma trama, né? É uma construção de pensamento. Então é importante você ter uma ideia mais ou menos daquilo que você vai buscar capturar naquele momento, e depois você voltar e ler em profundidade. Então esse é um ponto interessante. O segundo ponto interessante, né, nessa corrida da leitura, né, é que a gente tem que pensar também que é importante a gente navegar o texto ao qual a gente está lendo. Tá? Esse é um ponto que eu chamo a atenção, é porque quando a gente está navegando o texto, significa dizer que a gente já reconhece o estilo de escrita do autor, certo? A gente consegue diferenciar o estilo de escrita de Lacan, por exemplo, do Freud, ou do Freud, do Piaget, do Skinner, etc. Então a gente consegue entender como é que aquele autor estrutura o pensamento dele. E aí isso é interessante de ver, porque a gente, à medida que vai ganhando maturidade na nossa leitura psicológica, a gente vai começar a perceber também que em alguns momentos a gente começa a antecipar, tá, sabe, qual é a resolução de pensamento daquele autor, né? Tipo, a gente está lendo lá o Lacan e diz, pô, ele está indo para essa direção. Eu acho que ele vai concluir dessa forma, eu acho que ele vai apresentar tais ideias. Isso significa dizer que você está navegando o texto, ou seja, você já reconhece a estrutura do texto, você já reconhece a forma de linguagem do autor, como ele estrutura o pensamento dele, e isso vai tornando mais fácil na sua mente. Um ponto importante é também não recorrer, sabe, não ter medo, desculpe, de recorrer a outros instrumentos para facilitar a leitura. Eu não peguei aqui, separei, mas tenho aqui, tá aqui da Elisabeth Rodinesco, tá certo? É um dicionário, né, de psicanálise, né? Tá aqui. Não tenho medo nenhum de mostrar, não tinha nem previsto mostrar, mas está aqui para vocês. Ajuda a gente a compreender alguns conceitos que estão aqui. Então, tipo, é uma leitura muito mais longa, que eu vou estar indo e voltando de diversos elementos para poder estruturar melhor, certo? Essas ideias, tá? Colocando de volta. Bom, ler beleza, cumpri essa primeira parte. Agora eu tenho que responder a pergunta, o que é que eu faço com isso, né? Certo? A primeira coisa, né, que é o nosso segundo elemento aqui, é a gente compreender que eu vou precisar, para amadurecer ainda mais a minha leitura, para amadurecer ainda mais o meu conhecimento sobre psicologia, eu vou precisar escrever sobre psicologia. Então eu gosto de dizer que escrever é que nem tocar piano.
Então é extremamente importante que você escreva, né, ao longo da sua formação, tá? E escreva não somente quando você está lendo, né? Então eu peguei aqui um exemplo, eu resgatei aqui, só mudar aqui a pilha de livros, eu resgatei aqui um livro que essa semana eu estava folheando muito, por conta de uma crônica que eu escrevi para o jornal, que é um livrozinho do Jorge Lapassade, A Entrada na Vida, que considero altamente recomendo, é um sociólogo muito bom, é um livro muito interessante e eu acho que para quem quer amadurecer e quem quer conhecer um pouco mais sobre a vida é extremamente interessante. Mas ao folhear eu me deparei, deixa eu só pegar aqui, com vários pontos assim, que eu marquei no livro, não sei se vai dar para ver aqui na câmera, fazer um esforço, né? Que eu fui marcando no livro assim com lápis, né? De maneira que eu me lembrasse das coisas ou que eu destacasse algumas coisas ao longo do texto. Então, na minha formação, de modo geral, eu li esse livro no doutorado, eu costumava fazer muito isso, tá? De marcar, de riscar os livros, certo? Principalmente quando eu cheguei no mestrado, no doutorado, que eu tinha uma graninha para comprar alguns livros que eram meus, então eu comecei a tomá-los para mim de uma certa maneira. Agora eu devo dizer para vocês que escrever notas é essencial. Isso aqui que eu estou chamando é notas, né? Você faz uma anotação no texto, você escreve na lateralzinha do texto, geralmente com um lápis. É essencial, tá? Inclusive são pausas importantes para a sua leitura, né? Você está lendo, você remarca ali e escreve. Mas só isso é suficiente, né, para você aprender? Vou dizer para você que não, tá? Então tem uma regrinha que eu acho que é fundamental para quem está se engajando com mais maturidade em leitura, né? Que é a regrinha do Freud, né? Tipo, ao final dos seus dias escreva seus casos, né? Mas eu vou tomar de uma outra maneira, tá certo? Tenha um diário, né? Escreva um diário, tá certo? Escreva um diário, e esse diário ele é uma forma de escrita livre. Tá? Você pode fazer no seu computador, você pode fazer no seu bloco de notas, no seu celular, mas diariamente você escreva no sentido de refletir sobre aquilo que você leu. Daí você pode escrever livremente, você pode escrever as coisas que você gostou do texto, as coisas que você não gostou do texto, do autor, aquilo que você viu no dia a dia que tem uma conexão com aquilo que você leu de alguma forma. A sua opinião, né, as suas impressões e opiniões sobre o texto. Então esse ato de você escrever todo dia vai fazer com que você reflita sobre a leitura que você está fazendo e vai fazer com que você aprofunde ainda mais aquilo que você precisa aprender ou aquilo que a sua curiosidade pede que você aprenda. Então esse ato de escrever um diário é interessante. Então se você está lá no começo do curso, minha recomendação é que você comece a escrever um diário, né? Eu posso dizer que eu posso pegar um aqui, esse aqui é recente, tá certo? Eu usei esse aqui para o meu romance, tá? Tem inclusive aqui, ó, páginas e páginas que eu escrevi. Deixa eu só abrir aqui, tá? Aqui, tá certo? Spoiler do romance, né? Não, eu reescrevi muitas partes aqui nesse caderninho, nesse grande caderno de anotações, tá? Eu tenho outros, né, mas não está aqui, né, na biblioteca, que eu uso para fazer as anotações ou escrita maior, assim que eu quero, né, a qualquer momento. Eu uso muito o bloco de notas do celular, tá? Eu aí tenho que ter um cuidado grande no celular, tá certo? Que a gente usa o bloco de notas, né? Vou pegar aqui o meu para mostrar para vocês rapidamente. Eu uso muito, inclusive tá aqui, ó, as coisinhas que eu anotei para essa aula de hoje. Tá? Eu uso muito, né, porque às vezes eu estou em trânsito, às vezes eu estou em algum lugar e é uma ferramenta eficiente. Agora a gente tem que ter um cuidado, né? Eu falei da leitura e tem um ponto importante, né, para esse local da leitura, que é a gente ter um local legal para ler, né? Eu falei que eu estou escrevendo aqui no celular tal, mas às vezes a gente está num local que tem barulho, a gente está num local que, sabe, muitas pessoas estão falando ao mesmo tempo. Eu consigo me concentrar razoavelmente. Por exemplo, eu já escrevi crônica para jornal dentro do avião, né? Com serviço de bordo, barulho, etc. Eu já escrevi no aeroporto, já escrevi dentro de carro, né? Então assim, eu tenho essa flexibilidade, mas ao mesmo tempo eu sei que muita gente não tem.
Então uma dica importante para esses pequenos movimentos de leitura escrita é você dedicar algum tempo para a sua biblioteca, né? A biblioteca da sua faculdade, universidade, né? Onde você tiver. Você dedica um tempo legal, né? Pelo menos uma meia hora, no qual você não pega no celular, tá certo? Você não mexe em outras coisas e você se dedica a uma leitura profunda, né? Olha o seu horário, né, na faculdade, acha aquele buraquinho, né? Poxa, um dia tal eu converso com meus amigos, mas eu vou pegar aquela meia horinha, vou distribuir ela, sabe, um dia aqui, um dia ali, e vou ter uma leitura mais profunda naquele momento. Isso vai fazer uma diferença enorme para você, porque silêncio é ouro nesses casos. E lembra sempre, né, de fazer, tipo, fez a leitura, faz um pouco de escrita relacionada àquilo que você leu. Uma coisa muito importante para o aluno de psicologia é ele progredir do diário dele para um formato de ensaio, né, que é um texto mais longo, pensar ali umas 10 páginas escritas, no qual ele trabalha algum conceito e ele traz alguma nova perspectiva sobre esse conceito que ele pensou, que ele aprendeu ao longo da leitura de um material mais denso. Tá? Isso pode ser feito em vários formatos e abrange, enfim, várias áreas do conhecimento. Eu trouxe aqui um livro que eu gosto muito, né, de um autor que eu gosto muito, chamado David Brooks. Aqui, ele é colunista do New York Times, tá? É um ensaísta, então ele escreve ensaios, e os ensaios dele são justamente extremamente, muito bem estruturados, trazem conceitos novos para o debate, né? Trazem uma releitura de certos conceitos para o debate, e esse em particular, Estrada para o Caráter, né? Ele fala de histórias de vida que de uma certa maneira inspiraram muitas outras pessoas. Então eu deixo a recomendação de leitura também, e é importante o aluno progredir de um formato mais intimista para um formato mais apresentável, vamos colocar assim, porque o ensaio, ele é um formato que você pode apresentar como um trabalho, você pode debater com o seu professor, e assim você vai progredindo até você chegar, no caso na monografia, né, nos TCCs, o trabalho de conclusão de curso, que é entre aspas, um produto que você vai debater amplamente e você vai mostrar os frutos do seu pensamento crítico. Nesse tocante a gente chega para o terceiro ponto, né? O terceiro ponto que é crucial para que vocês enfim, né, se engajem nesse processo da psicologia. O terceiro ponto é a apresentação do seu trabalho. Eu acho que toda oportunidade que vocês tiverem para apresentar um trabalho, para debater um trabalho, vai ser benéfica para a evolução do pensamento crítico de vocês. Vocês vão conseguir tipo, dialogar, né, nesse momento aquilo que vocês pensaram, a perspectiva de vocês, como vocês construíram essa perspectiva, como vocês encaram certos conceitos da psicologia, e isso a gente faz no jogo de leitura, escrita sobre aquilo que a gente leu, e a gente se engaja e apresenta aquilo que a gente leu para outras pessoas sem medo do debate. É importante que vocês não tenham medo do debate de nenhuma forma, porque no debate ele vai fazer com que você também veja outros pontos que você não viu ao longo da sua leitura. Então ele vai ampliar um pouco do seu pensamento crítico, né, que envolve uma série de elementos, tá? Além disso, eu acho que tem um outro papel, né, essa evolução, existe uma angústia muito grande, no sentido de que a gente pega, né, lá no comecinho, né, como escrever, como estudar, até o final do curso, mais ou menos, um TCC, vamos colocar assim. Existe muita angústia em torno da apresentação, das metodologias que serão utilizadas, como seguir as regras, né, a BNT, etc. Eu gosto de dizer e simplificar o debate para vocês que essas regras elas existem somente como um guia para vocês fazerem o trabalho de vocês. Que a parte mais importante é a criatividade de vocês, é como vocês trabalham criticamente aquilo que vocês leram, transformam num processo de escrita, sabe, debatem na apresentação aquilo. Então tem que pensar um pouco, né, com um big picture, que é como se fosse uma visão mais ampla do processo como um todo, né? Não é nada simplório, né? Não dá para reduzir, mas se você se engaja lá no comecinho bem, esse processo ele vai evoluindo na sua mente, e você vai chegar, né, com um produto, né, uma dissertação ou uma monografia muito mais consistente para debater com as pessoas, tá?
Para isso, a gente tem um elemento surpresa, né? Eu prometi um elemento surpresa, tá certo? E esse elemento surpresa, ele vem muito da nossa necessidade enquanto ser humano. Pega aqui os meus elementos surpresas, de a gente não só ler, escrever, ir para a biblioteca, passar um tempo na biblioteca, mas vem também na nossa necessidade de viver. Tá? Então a gente está em constante contato com vários elementos da nossa realidade. Tá? E esse constante contato que a gente tem com vários elementos da nossa realidade, eles são de extrema importância para o nosso próprio desenvolvimento. Tá certo? E eu gosto de enfatizar isso porque não basta você, sabe, você passar dias e mais dias e mais dias na biblioteca, não vai fazer você da noite para o dia um estudante genial. Você precisa dialogar com os outros elementos da vida, né? Porque a sua mente, né, vamos lá, eu escrevo toda semana para o jornal, então muitas das ideias que eu tenho, né, para os meus textos não vêm necessariamente das coisas que eu leio, vem, por exemplo, do trajeto que eu estou fazendo no carro, sabe, indo para a faculdade, pensando várias coisas, de repente, ó, o elemento surpresa, eu tenho um insight que conecta algum conceito que eu aprendi na psicologia com algum elemento da realidade e eu tenho outra perspectiva sobre esse elemento da realidade. Então é importantíssimo que a gente explore a realidade ao nosso redor de um jeito que seja um jeito saudável, né? Que seja um jeito no qual que a nossa mente faça o trabalho, né? Que a gente tenha esses alimentos sociais que permitam que nossa mente vá fazendo um trabalho e vá fecundando outras ideias a partir daquilo que a gente lê. Eu gosto muito de desenhar, tá? Então isso é um trabalho também que me ajuda a pensar bastante, né? Reunir no fundo da minha mente pequenas ideias. Então tá aqui um caderninho de desenho, isso aqui já está finalizado. Vou deixar aqui só uma amostrazinha. É um passatempo, tá? É um passatempo bem legal, tá certo? E eu já estou no segundo aqui, tem um outro caderno que eu comprei recentemente, esse é maior, tá? Então permite com que eu tenha, sabe, um pouco mais de tempo, né, para pensar nos desenhos. Tá aqui um desenhozinho, tá? E nada do ponto de vista profissional, isso aqui na verdade é aquele momento que eu tenho, aquela meia hora que eu tenho para pensar um pouco, né, não necessariamente forçando o pensamento, mas para que a mente vá fluindo no fluxo ali de coisas e pequenos elementos eles vão, sabe, se conectando e vão trazendo para a gente uma outra perspectiva. Tá? Uma dica final, eu sempre carrego comigo um estojozinho e eu vejo que meus alunos eles têm uns estojos, sabe, gigantes, né, com lápis, borracha e tal. Eu vou dizer para vocês que se comprometam com as marcas que vocês gostam, de uma certa maneira, né? Então eu uso, sabe, o mesmo lápis aqui já faz um tempão, tá certo? Eu uso a mesma caneta de desenho já faz um tempão e eu sempre coloco aqui alguns pendrives, né, que caso eu precise transportar arquivo, etc. Muito menos hoje, né, por conta da tecnologia, mas sempre tem aqui um reserva caso seja necessário. Então é um bom estojinho de ferramentas para fazer essas anotações no livro e fazer as anotações que a gente precisar do ponto de vista, né, da escrita, né, um caderninho também que você possa escrever o seu diário ali ajuda. Então se comprometa com esse processo, que esse processo a longo prazo vai fecundar muitas coisas do ponto de vista do seu pensamento crítico. Não, descongelou. No frio, tá funcionando.